O seu negócio, ele é do tamanho que você acredita aqui na sua mente. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 4 pilares para ter um negócio de sucesso, o primeiro passo para ser uma empreendedora de sucesso e sobre os bloqueios que tem aí na sua mente que impedem você de ter um negócio bem-sucedido. Se você ainda não me conhece, é a sua primeira vez aqui, meu nome é Yandra Furquim e eu ajudo empreendedoras a se tornarem empresárias de sucesso. Walt Disney, quando ele determinou que ele queria ter o lugar mais feliz do mundo, o primeiro passo para chegar nesse lugar foi uma decisão. Walt Disney, ele tinha a decisão de que ele faria o lugar mais feliz do mundo. E tudo aquilo que a gente pode imaginar, a gente pode realizar de acordo com a própria frase de Walt Disney. E ele fez acontecer aquilo que ele tinha aqui, ó, na imaginação dele. O que acontece com a maioria das empreendedoras é que elas desejam, às vezes, ter lá no fundinho um negócio bem sucedido. Mas pela realidade que elas vivem, ou viveram, ou acreditam, elas simplesmente travam e impedem o seu negócio de crescer. Às vezes pelo simples fato de que ela acha que isso é demais para mim. Às vezes a gente acredita na nossa mente, ou às vezes por ouvir as pessoas falarem que determinadas coisas não são para nós. Mas por que pessoas que nasceram na mais absoluta pobreza se tornaram grandes pessoas? Elas não têm nada de diferente de você. Inclusive, você tem tudo que tem as grandes pessoas. Você tem 2 pernas, 2 braços e uma mente para usar. Inclusive, eu acredito que você pode primeiro começar tomando essa decisão de acreditar qual é o lugar que o seu negócio pode chegar. Tudo começa com a clareza. E esses são os 4 pilares de todo o trabalho que eu faço dentro da minha mentoria ou da minha imersão. Primeiro, você precisa ter claro aquilo que você deseja alcançar. Então, se você acreditar que o seu negócio é pequeno, ele vai ser pequeno. Se você acredita que o seu negócio pode ser grande, ele vai se tornar grande. Porque quando a gente tem uma visão clara de futuro e a gente coloca esse primeiro lugar, esse primeiro pilar em concordância, né, com os outros pilares, a gente começa a avançar e caminhar em direção àquilo que a gente deseja para o nosso negócio. Então, quando a gente tem, primeiro, clareza. Então, o Walt Disney, ele tinha clareza daquilo que ele desejava que fosse o negócio dele. E ele começou a avançar em direção a isso. Foi fácil? Não. Aliás, muitas pessoas dizem que o Walt Disney, ele morreu endividado, mas ele conseguiu alcançar o resultado de ter o lugar mais feliz do mundo. E o que ele fez reverbera hoje para o mundo inteiro. Então, primeiro, o que você deseja? Qual é a sua visão de futuro para o seu negócio? Quais lugares você gostaria de alcançar? Que sucesso você deseja para o seu negócio? Então você precisa ter clara essa visão, que é o primeiro pilar. Segundo pilar é o método. Então você precisa desenhar um passo a passo para conseguir chegar no resultado que você deseja. E nem sempre fazer esse passo a passo é fácil, porque às vezes a gente quer ter claro exatamente o que vai acontecer lá na frente. E a gente só tem que ter o primeiro passo. Esse é o mais importante. Quando você tem clareza do primeiro passo, você dá esse passo e logo em seguida você tem a clareza do segundo passo. É como subir uma escada, sabe? Você sobe um degrau, aí você vê outro, aí você vê outro. Não tem como você subir do primeiro degrau para o último degrau. Então você tem que dar um passo de cada vez. Então esse método, né, ele vai se desenhando no caminho, mas existe um caminho mais fácil para você chegar lá. E é por isso que existem os mentores, para te ajudar nesse processo. Então, se você quiser participar da minha mentoria, aqui embaixo tem o link para você entrar no meu grupo VIP, porque lá eu passo data, eu passo as informações, inclusive condições especiais para quem está no meu grupo VIP. Então, o segundo pilar, método. O terceiro pilar, mentalidade de crescimento. Então, quando a gente pensa assim, ó, isso não é para mim, eu não posso com isso. Ah, imagina. Eu não dou conta de fazer isso. A gente tem uma mentalidade travada num único lugar. E a gente não pode ser dessa maneira. Porque nós, como seres humanos, nós somos feitos para desenvolver. Por isso que a gente nasce, cresce, desenvolve, vai na escola, depois para a faculdade, depois pós-graduação. Por quê? Porque a gente está num processo de desenvolvimento. E quando a gente acredita que a gente só pode ficar nesse lugar, a gente simplesmente trava a nossa mentalidade e o nosso crescimento, ele é
limitado. Então você não precisa ficar nesse lugar. Aliás, você não deve ficar nesse lugar, porque o seu negócio ele pode ser muito maior do que você pensa. E eu entendo, se para você um crescimento gigantesco não é o que você deseja para a tua vida. Você não quer ter grandes equipes, está tudo certo. Mas existem maneiras de você crescer trabalhando com coisas mais enxutas. Mas a primeira coisa, clareza, método, mentalidade de crescimento. Essa mentalidade precisa ser ajustada durante o caminho. Não dá. Eu sempre falo assim, primeiro a gente muda a nossa mentalidade para depois mudar a nossa realidade. Então, quando a gente faz essa mudança de mentalidade, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. E a cada passo do empreendedorismo, ele vai exigindo de você uma nova eu. Inclusive, eu vou deixar um vídeo que eu falo sobre isso aqui, para que você assista quando terminar esse vídeo. E se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte, né? Compartilha, chama outras empreendedoras para conhecer o meu canal. E pra gente seguir junto aqui, porque toda segunda-feira aqui tem vídeo, tá? Então, bora lá, gente. Então, assim, ó. Quando a gente tem a mentalidade certa, a gente vai para o lugar certo e a gente começa a experienciar o destino certo. Então, mudança de mentalidade, mudança de realidade. O quarto pilar, energia. Então, a gente não é só a nossa vida, nosso negócio, nosso empreendedorismo, tá? A nossa vida, ela é mais que isso. A nossa vida é a nossa família, a nossa vida pessoal, a nossa qualidade de vida. Então, é muito importante que você cuide de todas essas áreas para que você tenha não só um negócio bem-sucedido, mas uma vida bem-sucedida. Porque, afinal de contas, se você parar para pensar, se você colher frutos, né, de tudo isso que você faz com o seu trabalho, se você não tiver um sucesso pessoal, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua qualidade de vida, não tiver saúde, vai valer a pena? Eu acredito que não. Então a energia, ela tá totalmente ligada ao quanto eu faço por mim como pessoa, para que eu tenha uma vida bem-sucedida, não só um negócio bem-sucedido. Então não adianta a gente querer trabalhar muito, se dedicar muito ao nosso trabalho e a gente não ter tempo para cuidar da gente mesma. Então eu sempre priorizo isso. Eu falo que pessoas bem-sucedidas têm uma vida bem alinhada. E é isso que eu mostro para você na imersão O Sucesso Está em Você. Então essa imersão, ela acontece só 2 vezes por ano. Então ela já aconteceu uma edição no começo do ano e vai acontecer a última edição de 2025 agora em outubro. Então, se você quer participar, já entra lá no grupo VIP, porque lá eu vou passar todas as informações, tá? Então, gente, olha, dentro desses 4 pilares, é importante que você trabalhe todos eles para que você tenha um negócio de sucesso. Se a sua mentalidade estiver travada, esse é o bloqueio mais comum que as empreendedoras têm na hora de desenvolver o seu próprio negócio. Então, quando a sua mentalidade ela tá travada num único lugar, você não consegue desenvolver. Você não desenvolve como pessoa, você não desenvolve como profissional, você não desenvolve nos seus relacionamentos. Por quê? Porque existe um bloqueio dentro desse seu mindset. Então, o que é importante você entender? Que você, como ser humano, que é a pessoa capaz de ser, ter e fazer tudo o que você desejar. Então, se você não estiver bem desenvolvida, você não consegue alcançar resultados maiores. As pessoas me perguntam qual é o segredo, né, para eu ter hoje uma empresa que fatura múltiplos dígitos por ano, por mês, inclusive, sem que eu precise nem estar presencialmente lá. Então, para vocês terem uma ideia, às vezes eu fico 3, 4, 5 meses sem aparecer, porque eu faço toda a gestão da minha casa. Então, por que isso acontece? Porque eu criei uma mentalidade de que eu não sou necessária lá sempre. Mas nem sempre foi assim. No começo eu achava que se eu não tivesse nada seria resolvido, que se eu não tivesse as coisas não aconteceriam. E aí eu tive que desenvolver uma habilidade importante, que foi a habilidade de delegar. Então eu aprendi que pessoas bem treinadas são pessoas bem-sucedidas. Então, o que antes eu não conseguia fazer, que era treinar pessoas, eu desenvolvi essa habilidade e percebi o resultado que eu comecei a ter a partir desse desenvolvimento. Qual foi o resultado? Eu preciso trabalhar menos. Então, primeiro eu trabalhei muito para conseguir treinar as pessoas para atender a expectativa que eu tinha. Depois eu comecei a fazer as próprias pessoas treinarem umas às outras. E aí eu comecei a trabalhar menos dentro desse processo. Existem pessoas que são treinadas especificamente por mim, porque existem lugares da empresa, né, cargos, que eles são importantes para que haja menos risco, menos erro, enfim. Mas o grande ponto foi o desenvolvimento da minha mentalidade de que eu
não preciso fazer tudo sozinha. Eu não sou a pessoa mais necessária do mundo. E se eu morresse? Eu sempre falo sobre isso, né? Que a minha mãe, ela trabalhou a vida inteira. Ela era essa pessoa, se julgava super necessária. Chegava e abria, né? Tava sempre ali trabalhando no negócio dela. E um dia ela foi para o hospital e não voltou. E a empresa continua funcionando até hoje. Então, será que realmente a gente é tão necessário assim? Será que realmente o nosso negócio não é capaz de funcionar sem que a gente esteja lá? Será que a nossa mentalidade, né, ela está correta dentro do que a gente está fazendo hoje? Então, essas são boas reflexões para você fazer, porque a sua realidade só vai mudar quando a sua mentalidade mudar. E eu vou falar para você. O processo, ele vale a pena quando a gente dá esse passo, né? E quando a gente entende que se eu tenho uma empresa que depende de mim, eu não tenho uma empresa. Isso foi um grande aprendizado para mim e é essa frase que eu quero deixar para você aqui. Então, o que a gente falou aqui nesse vídeo de hoje? Hoje a gente falou sobre qual é o primeiro passo para negócios bem-sucedidos, que, claro, é a sua decisão de criar uma mudança. Falamos sobre os 4 pilares, né, para que você tenha um negócio bem-sucedido. E falamos também do bloqueio mais comum que impedem que as empreendedoras tenham um negócio bem-sucedido. Então, gente, é o seguinte, ó, já curte esse vídeo, compartilha. Lembra de deixar seu comentário aqui sobre o que a gente conversou hoje. Eu quero saber o que você achou, o que você está levando desse vídeo. E eu quero deixar aqui o meu convite para você participar da imersão Sucesso Está em Você. Vai acontecer agora em outubro, tá? As vagas são limitadas, então é importante que você corra para fazer a sua inscrição. Eu quero te ver lá na sala de treinamento para a gente fazer, ó, essa mudança de mentalidade. Semana que vem, às 7 horas, 7 minutos, a gente tem um vídeo novo aqui no canal. Eu vou estar aqui e quero esperar você. E o meu desejo para essa semana é que você empreenda com muita produtividade.